Então, hoje a gente vai fazer 4 encontros sobre desescolarização, depois de 16 anos de experiência. Hoje é o primeiro deles, dia 11 de março, e a gente segue às segundas-feiras, nesse mesmo horário. É um assunto extremamente impactante na minha vida, profundo, provocador, mas ele já está tão diluído em tantas outras vertentes que ele foi me trazendo, que me parece até bastante simples falar sobre desescolarização. Mas, ao longo aqui dos nossos encontros, é que vai surgir exatamente o motivo pelo qual a gente está lançando juntas aqui nessa experiência esse assunto que começou lá atrás, quando meu filho, que hoje tem 30, vai fazer 31, quando ele tinha essa questão, ele não tinha nenhuma questão na escola, no sentido cognitivo, no sentido relacional, nenhuma questão diferente de outros, né? Mas para ele a escola estava absolutamente insuportável, a ponto dele, ele apresentava isso em questões físicas, ele estava ficando muito baixinho, muito mirrado, triste, né? Um, sem a vontade, sem vontade de acordar. E então resolvi olhar isso bem de perto. Nunca pensei em tirar o filho da escola, mas diante de uma circunstância assim, eu fui pesquisar, pedi para ele aguentar firme, terminar o ensino fundamental, e falei: o ensino médio você não vai precisar fazer na escola. Mesmo porque na época não tinha obrigatoriedade, não sei como é que está hoje, mas na época não tinha obrigatoriedade de ensino médio, então, para mim, não era uma questão de tirar da escola, para mim era uma questão de atender um menino que estava com problemas. E, e aí o que aconteceu foi que, para tirá-lo da escola, eu fui mais ainda dentro da escola. Queria entender o que estava acontecendo na escola, porque se eu vou tirar ele da escola, eu gostaria de finalizar o problema que ele estava tendo na escola. E aí eu fui para dentro da escola, e dele especificamente, e aí eu entendi algumas coisas. Eu preciso fazer um parênteses que antes disso, bem antes disso, quase 10 anos antes disso, eu tinha uma pesquisa como professora da técnica Alexander, como uma pessoa que olha para o corpo com um olhar bastante apaixonado. Eu tinha uma pesquisa para entender por que todos os adultos têm uma desconexão importante no corpo. Eu queria entender aonde é que aconteceu, por que aconteceu essa desconexão tão importante, que é uma desconexão da relação da cabeça com a coluna, que dá um colapso, que dá um corpo caído, um corpo meio molenga. E aí, o adulto que não quer ficar que nem esse adolescente, né, meio desleixado, compensa isso com uma musculatura e faz um esforço. E aí você está ali com um corpo que está se esforçando para não ficar colapsado. E cadê aquele corpo natural das crianças que tem vontade de se mover livremente, né? E então eu resolvi ir para a escola fazer uma pesquisa para entender quando o corpo colapsava. E aí eu tive uma experiência muito linda, porque eu cheguei nas escolas que eu visitava, tinha uma coisa que se repetia. Na primeira série, as crianças sentavam na pontinha das cadeiras, com suas carteiras ali, bastante orgulhosas em relação a ter uma mesinha para chamar dela, parecia que ela estava imitando o escritório do pai e da mãe, e ali querendo aprender alguma coisa. Então, elas não encostavam nas carteiras, no encosto, ficavam ali inteiras. E com vontade de se mexer. E elas iam aprendendo, não, é para ficar sentada agora, é para receber essa informação, agora é para escrever, agora é para desenhar. Mas tinha uma briga sempre com as professoras, geralmente eram professoras, e essas
crianças que queriam se mexer, mas elas estavam muito vivas ali. Na quarta série, todas as crianças, sem nenhuma exceção, estavam colapsadas no encosto da carteira. Na carteira em si, na parede, quando a carteira era do lado da parede, todas elas estavam com o corpo ausentes e colapsado. Então, eu entendendo essa margem da primeira à quarta série, eu comecei a fazer uma pesquisa. Quando é que isso acontecia, né, esse colapso? E era uma coisa gradual, que era assim, a criança da primeira série queria se mexer e ela era, né, era pedido, ensinado que ela ficasse ali. Agora, elas querem muito ir ao banheiro, elas querem muito ir beber água, elas queriam se mexer. Agora não é, iam sendo educadas a ficarem sentadas. Chegava uma hora que esse impulso de querer se mexer, sabia que não ia ter resposta, então começava a encostar. Mas tinha qualquer coisa que acontecia na classe, ou com a própria professora, ou na turma, ou alguma coisa, e de novo o corpo voltava. Então, começava num. Sabe quando uma criança deixada chorando, deixa chorar que uma hora passa? Uma hora passa e ela entra numa apatia. A criança também, uma hora ela para de querer se mover e ela entra numa apatia corporal. Então, essa era uma pesquisa que eu tinha tinha feito 10 anos antes dessa relação com meu filho, em relação à escola, e eu nunca associei isso, porque, para mim, esse era um processo que eu poderia ajudar meu filho a evitar que ele tivesse isso. Então, eu achava, com o meu superpoder de mãe, eu ia fazer alguns processos com ele que eu iria compensar e ele estaria sempre inteirão ali. Ou ele iria colapsar como todos os outros colapsavam e no futuro a gente ia arrumar isso, como eu tinha tanta prática com outros adultos, né? Então, eu tinha tido essa experiência de observar o corpo na escola, e agora é uma experiência de um filho que não queria ir para a escola de jeito nenhum. Fiz uma boa preparação para tirá-lo da escola no final do ensino fundamental, e aí ele ia cursar o ensino médio fora da escola, né? E aí, nesse processo dele ter essa experiência de sair da escola, eu achei extremamente importante que ele não trocasse uma coisa pela outra. Então, ele não poderia perder o corpo dentro de casa. E naquela época, já faz 16 anos, a internet não estava superativada, então a gente não tinha um problema que hoje se tem dos eletrônicos, né? Ele tinha videogame. E a gente não tinha televisão em casa também. Então, o único problema era o videogame. E aí eu fiz um checkmate. Quer sair da escola mesmo? Vai bancar isso comigo? Então não tem videogame mais. E ele falou, agora. Foi vender o videogame dele e ainda descolou um dinheiro. E aí a gente estava livre dessas experiências que, para mim, seriam, em relação ao corpo, tão escolarizantes quanto, né? E aí, o que eu queria nesse processo dele sair da escola, uma desintoxicação de tudo aquilo que estava bastante fixado nele. Por exemplo, na escola, ele desenvolveu um ódio pela leitura, com as palavras dele. Odeio ler, não quero ler. Então, achava importante desintoxicar isso, né? Também na escola, ele passou por uma grande ansiedade em relação às avaliações. Então, não teríamos avaliações. E aí eu fui percebendo como é que a escola e fora da escola, né? Como é que a gente se relaciona com as crianças. A gente coloca a criança para aprender algo que é do nosso desejo, que a gente acredita que vai ser bom para ela, e naquela experiência a gente explica
alguma coisa para a criança. Se a criança rebate essa explicação, ela não concorda com essa explicação, ela diz que para ela não faz sentido, a gente negocia. Então, você faz isso que você ganha aquilo. E aí a gente cria uma negociação. Se essa negociação não dá certo, a criança não compra a corrupção que a gente está fazendo, a gente parte para ameaça. Se não fizer isso, não vai ter aquilo. E se a ameaça não der certo, a gente parte para a ignorância e usa a força física, emocional, a violência que tiver na nossa capacidade naquele momento. Então, eu tinha esses mapeamentos, né? Eu sabia que, tirando um filho da escola, eu não gostaria de manter a escolaridade, a escolarização fora da escola, então eu não me desenvolvi pelo homeschooling. Eu não gostaria de manter essa relação de convencimento, de explicação, de negociação, de ameaça e de violência em relação a isso, e não gostaria que ele perdesse o corpo. Então, fiquei diante de um pré-adolescente, porque os meninos demoram um pouquinho mais para entrar na adolescência, né? Ele era um pré-adolescente, ainda tinha uma voz bem infantil. E como? O que dar para esse menino diante dessa nova perspectiva, né? Então, eu fiz um plano que era o seguinte: ele ia fazer todos os dias Aikido, das 6 às 8 da noite ali, que era um Aikido, uma escola de Aikido que tinha bem perto ali de casa. Ele ia ter Aikido todas as noites e durante a manhã ele teria só 1 hora de uma atividade. E uma atividade que desse a ele este lugar de que bom que é fazer alguma coisa. Então, era o que realmente eu já sabia que ele gostava. Então, tinha um dia de jogar futebol, tinha um dia de música, tinha um dia de artes plásticas, tinha um dia da técnica Alexander comigo e tinha um dia de leitura, que eu gostaria que ele voltasse, que ele saísse desse lugar da raiva pela leitura. A primeira coisa que caiu foi a leitura. Então, eu percebi que a escolaridade ela traz muito forte a finalidade. Você busca um fim. E eu estava ali buscando um fim, né? Porque estava bem claro que eu tinha a possibilidade de ir por um caminho de desintoxicação, como desintoxicar essa criança que está se sentindo sufocada pela escolaridade. E uma das coisas mais fortes no nosso sistema, que aí a escola acaba reproduzindo, é a gente buscar um fim. A gente tem um fim. Eu quero chegar lá, eu quero ser alguém, eu quero tirar nota, eu quero ser bom, ou eu quero ser rebelde, ou eu quero ser o bagunceiro. Algo em nós quer alguma coisa. E eu queria que meu filho amasse leitura como eu amo. E aí foi a primeira coisa que caiu, foi insustentável. Realmente a gente não conseguia se encontrar, então ele tinha, justo era uma sexta-feira, ele tinha a princípio livre, depois eu consegui, junto com um amigo, criar um movimento ali, onde um grupo de filosofia para adolescentes, mas não uma filosofia qualquer, né, só de intelectualização, uma filosofia que era baseada em Spinoza, em Nietzsche, filosofia que era assim, vontade de viver, conatos, vontade de estar vivo, né? Então, fizemos esse programa, o resto do tempo ele tinha livre, e nesse tempo livre ele podia fazer o que ele quisesse, inclusive não fazer nada. E ele ficou muito tempo sem fazer nada. Sentado no sofá, ou passeando pela casa, ou indo até a esquina, ou indo até o parque, ou às vezes até pegando um ônibus circular para poder aprender a andar de ônibus circular. E de alguma maneira, a gente teve que passar juntos por uma crise. E essa crise chama não saber.
A gente não sabia se estava fazendo a coisa certa. A gente não sabia se isso ia fazer bem para ele. A gente não sabia que futuro isso daria para ele. E aí eu me dei conta dessa experiência pessoal da nossa escolarização, né? Não saber é uma coisa muito ruim. A gente, imagina você ir fazer ir no dia da prova e você chega na classe e você não sabe a matéria. É muito ruim. Sensação de que você vai passar uma experiência ruim, vai ser humilhada, ou vai, né? Se treme. Não saber é uma coisa bastante negativa na nossa experiência de vida. Acontece que se eu sei alguma coisa, eu fecho as possibilidades, a pergunta se fecha, e agora eu tenho respostas. E as respostas começam a criar conflitos, porque outras pessoas pensam diferente. Porque você agora já pensa diferente, porque você tem dúvida do que está pensando. E tudo isso não tem espaço na escolaridade. Então, estava ali me colocando nesse lugar, tá, estamos todos nos desescolarizando, e eu tive que lidar com essa crise, com essa angústia de não saber. E me dediquei a isso, me dediquei a que o não saber fosse permitido, fosse um campo de possibilidades, fosse uma experiência a ser vivida por nós ali. Então, estávamos juntos sem saber mesmo. Isso gera bastante movimento interno, né? E nesse tempo sem saber, nesse espaço que se abre, nesse vazio, nessa coisa completamente inédita, você não tem uma obrigação. A gente estabeleceu ritmos, mas não uma rotina. Tinha esses horários, né, de manhã e no final do dia, que dava para a gente uma boa contenção. Tinha o horário das refeições, que dava outra contenção. E aí tinha espaço vazio, que não era para ser preenchido para se tornar alguém. Não era para ser preenchido para ocupar o tempo. Não era para ser preenchido para competir com as crianças que estavam na escola. Era realmente um convite de um espaço vazio que era para ser contemplado, que era para ser experienciado. E eu me lembro dessa sensação de muita crise com o espaço vazio. Hoje que eu tenho a contemplação, a meditação como a base cotidiana da minha vida, imaginar que um dia o espaço vazio foi uma angústia, foi uma crise, me dá a dimensão dessa distância, de quanto a gente se sente na obrigação de ocupar bem nossos espaços para que eles sejam todos preenchidos. E a gente nunca presta atenção no vazio, a gente sempre presta atenção no conteúdo das coisas, né? Mas o vazio, e aí ao longo dos encontros aqui a gente vai chegar nisso, o vazio é a maior riqueza de espaço aberto para a gente poder experimentar essa encarnação de uma maneira bastante entusiasmada, inclusive, né? Então, estava lá, passando essas crises do espaço vazio, até que ele teve esse encontro com um aluno que eu recebia em casa, que dava aula da técnica Alexander. Esse rapaz, ele era um mágico, o Guto se encantou com a mágica, e eles começaram a trocar muito em relação a isso, e para encurtar uma história, o Guto se torna mágico profissional. E já no segundo ano do nosso projeto cai totalmente, porque agora ele tinha uma coisa que ele queria muito se dedicar, e aí ele já não fazia mais nada do que eu tinha planejado. E ele foi se dedicar a ser mágico. E aí para mim, chega o primeiro ponto essencial da desescolarização da nossa experiência pessoal.
porque ela nunca aconteceu como uma disputa com a escola, ela nunca aconteceu como uma vingança da escola, nem como uma competição. Como eu sou uma educadora, né, sempre me dediquei a olhar a educação, para mim era uma oportunidade ímpar de ver como um ser humano se desenvolve livre de algumas, né? Porque não tem como, a gente já está num sistema, numa sociedade que vai muito além de estar na escola, de estar fora da escola, né? Mas livre da escolaridade, da presença ali na escola, como é que você vê alguém querer aprender alguma coisa? Como é que você vê alguém aprendendo algo sem ter diretamente uma matéria, um professor, um objetivo para isso? Então, isso para mim era muito importante, essa percepção. Então, eu estava sempre muito perto para ver isso acontecer. E aí foi uma surpresa grata de ver que acontece igualzinho acontece com as crianças pequenas dos 0 aos 3 anos. Porque dos 0 aos 3 anos, uma criança ela ela ainda não tem um ego formado. Então, o aprendizado dela, a aprendizagem ali dela, não está pautada em ter que conquistar alguma coisa, em ter um futuro. Ela é uma experiência corporal do presente e das suas relações. Então, ver uma criança com outras idades fora da escola me remeteu a essa primeira infância. Eu via meu filho se dedicando a aprender alguma coisa, onde ele não ia ter que provar nada para ninguém, não ia ter prova, não ia ser qualificado, classificado, não ia passar ele não tinha que, mas ele queria, e era uma experiência do presente. E ter visto isso num garoto aí já com seus 15, 16, e eu tinha, nesta mesma época, 2 filhas, uma recém-nascida e uma de 2 anos, eu vi esse paralelo. Eu tinha agora ali 3 crianças em casa, já um adolescente agora, tinha mudado a voz dele, três, né, um filho e 2 filhas lá em casa, se movendo pelo corpo, se movendo por uma aprendizagem experiencial da própria experiência, e não intelectual, e não com finalidade, e não com algum tipo de negociação, ou para se safar de alguma ameaça, ou para que aquilo fosse o seu passaporte para alguma coisa no futuro, né? Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, ver que a gente isso não nos abandonou. Essa pulsão de vida que pulsa em nós, ela continua pulsando, apesar da gente passar por altos e baixos, por momentos difíceis, né, por desânimo, essa pulsão ainda está lá. Então, estávamos ali, livre de competição, de avaliação, de julgamento, uma experiência corporal, numa relação onde, com essa idade, já com 16 anos, né, a gente podia conversar sobre coisas. Eu poderia explicar para ele algumas coisas, como, por exemplo, ele virava à noite, às vezes, obcecado num truque de mágica que ele estava criando, e aquele truque tinha uma moeda, e essa moeda, vira e mexe, caía no chão, e quando caía no chão, ressoava pela casa inteira. Então, eu podia falar para ele: põe um edredom embaixo, não deixa essa moeda cair enquanto a gente está dormindo, porque a gente está sempre acordando com uma moeda caindo no chão. Eu posso explicar para ele o porquê que ele não pode fazer aquilo, ou como ele pode fazer aquilo, mas eu não posso explicar para ele de uma maneira especulativa, aonde, olha, eu vou te explicar para que você tenha a mesma vontade que eu tenho. Eu vou te explicar alguma coisa para que você concorde e reconheça que eu estou certa.
isso não cabia. Esse tipo de explicação, que era uma explicação de convencimento, que parece que é ele que está decidindo tal coisa, mas eu estou explicando por que ele deveria decidir aquilo. Então, é uma negociação e uma ameaça velada. E parece que a gente está sendo super legal porque a gente está conversando a respeito, né? E aí entramos num acordo. Então, isso não tinha. Eu cuidava para não ter isso. E aí não cair na negociação, não cair na ameaça, né? Muito menos na violência. Então, a desconstrução disso, imagine vocês. Você tem ali um filho, uma filha pequena ou adolescente, e imagina isso, que você vai se relacionar livre de explicação, livre de negociação, livre de ameaça, livre de violência. Como vai acontecer isso? Que, qual é a possibilidade disso acontecer, né? Então, foi um grande aprendizado para mim poder ter e aí depois a gente vai entrar nisso também, né? Poder desenvolver uma maneira de relação, de conexão que não passasse por esse lugar. E que também passasse pela responsabilidade. Eu sou sua mãe, eu sou adulta, eu estou correndo um grande risco de fazer o que eu estou fazendo, porque eu estou pondo a sua vida em risco, a minha vida em risco, da família toda, no sentido de se eu estiver fazendo uma coisa irresponsável, né? Então, junto com essa não explicação, não negociação, não ameaça, tinha uma responsabilidade. Uma relação livre de idealização. Esse foi, acho que, um dos pontos mais fortes, assim. Como é que você se relaciona com uma criança, com um adolescente, livre da idealização de querer que aquela criança, que é adolescente, na época eu lembro de usar muito termo, assim, de acreditar na potência. Então, como eu abria publicamente essa nossa experiência, as pessoas me procuravam assim, tinha até esse termo, educação para potência, né? Com a ideia de que educação para potência é você educar uma criança para que ela seja potente neste sistema. Isso quer dizer o quê? Você educa uma criança para que ela tenha poder. E aí eu também fui percebendo a confusão que a gente faz em relação à potência e a poder. Quando você está no poder, você estabelece uma relação de dominador-dominado. E nessa relação do poder, você vai dançando no papel de dominador-dominado, porque quem está no poder também é dominado, é também algoz, é também a vítima, assim como quem está dominado é também algoz, é também a vítima, e essa dança vai acontecendo. Então, a gente também comecei a perceber a importância que tinha de finalizar esse ciclo vicioso, né? Então, está sendo mágico para quê? Para ter uma experiência. Para ter uma experiência. Acontece que essa experiência, ela foi ficando séria. Levou ele para viagens internacionais, levou ele para um... O Brasil tem uma tradição muito frágil, não tem, na verdade, tradição de mágica, então é um lugar muito frágil. Então, um menino tão dedicado, com tanto tempo, com tanta paixão, com tanto interesse, ele acabou se dando muito bem na mágica e foi um expoente ali da mágica, porque não tinha também muita concorrência, né? Claro, tem mágicos incríveis no Brasil, mas não tem uma tradição. E aí ele começou a ganhar a competição, a ter trabalho como mágico. E aí foi neste momento que eu percebi que, que não é porque você não tem finalidade, não é porque você não está buscando, né, alcançar um futuro, buscando chegar em algum lugar, é que eu percebi que realmente igual uma criança pequena, ela começa a experimentar a fala e ela não está querendo chegar em algum lugar, não está querendo falar para ser uma pessoa que vai fazer um discurso.
ela está ali na experiência, e mesmo sem finalidade, ela começa a falar. E assim, todas as suas capacidades vão sendo desenvolvidas sem finalidade. E ali, de novo, eu vi, apesar de não ter a finalidade, vai se alcançando, vai se conquistando experiências bastante importantes. Mas não ter a finalidade fez acontecer uma coisa inesperada para muitos, mas um alívio para mim, porque quando ele começa a se dar muito bem como um profissional, isso quer dizer o quê? Trabalhar, ganhar dinheiro, ser reconhecido e tudo mais, a família que estava bastante ressabiada, né? Minha mãe, meu pai, amigos mesmo, né? Com essa experiência, relaxou e falou: deu certo. Menino chegou em algum lugar, ele é um profissional, ele tem um trabalho, ele ganha dinheiro, deu certo. Até a terceira página, quando, apesar de tudo isso, ele fala: eu acho que é um momento de, em vez de ser mágico, eu experimentar outra coisa, porque no Brasil, né, por não ter tradição da mágica, a mágica é muito associada ao truque, e ao truque é muito associado a enganar alguém. E na experiência dele, que foi estudar com, né, com culturas de mágica bastante impactantes, a mágica não é nada disso. Então, ele queria sair disso, ele queria desfazer a mágica, sair da mágica e entrar para um processo mais mágico. E ele encontrou a capoeira Angola. Então, toda a dedicação que ele tinha como mágico, agora ele tinha como capoeirista angolano. E isso não faz nenhum sucesso, isso não dá nenhum dinheiro, isso não chega a lugar nenhum. Então, toda aquela conquista social não tinha mais o porquê. Então, eu estava lá, sendo capoeirista, feliz da vida, com a mesma paixão que estava sendo mágico. Então, eu vi que a gente estava realmente conseguindo desconstruir a escolaridade quando ele consegue transitar da mágica de um lugar já profissional de sucesso para a capoeira, de um lugar marginalizado, porém, para ele, era a formação dele, né? Ali ele falou: agora eu estou tendo a formação mais importante da minha vida. Não é mãe e pai que nos dá a formação mais importante, é um mestre, e eu tenho um mestre de capoeira. E então, e aí da capoeira vai para a música, aí da música vai ser pedreiro, aí de ser pedreiro vai ser bioconstrutor, de ser bioconstrutor, sei lá exatamente o que ele vai fazer agora. Ouvi até dizer que talvez ele vai iniciar um estúdio para dar aula de mágica e ver se traz essa cultura para São Paulo, para o Brasil. Então, pronto, o menino está aí, é um homem, né? Tem a sua própria experiência de vida, e a nossa relação agora já é uma relação entre adultos. Mas aí eu tinha duas filhas pequenas que eu nunca pensei em não colocá-las na escola. Porque, para mim, aquela experiência da não escolarização, do ensino médio, cheio de crises, cheio de dúvidas, ela funcionou porque era aquela pessoa e era naquele tempo e com aquelas necessidades. Então, eu nunca pensei em não colocá-las na escola, né? Então, quando a minha filha chegou na idade escolar, de 2 anos e meio, eu encontrei uma escolinha muito bacana para ela, e na região a mais legal que eu achei que tinha, e lá estava ela na escolinha. E, e aí, de repente, começou a fazer muito ruído. E não era um problema da escola, não era um problema daquelas pessoas, eram os ruídos mesmo que estavam acontecendo. Uma criança tão pequena voltava para casa e dizia: eu não posso comer com a mão na escola. Acontece comer com a mão é 2 vezes mais gostoso, que eu ponho na mão e ponho na boca, né? Não pode, não pode, porque, olha, eu não como com a mão, e você agora é uma mocinha de 2 anos e meio, está na escola e pode aprender a não comer com a mão, né? É muito chato. Você está no meio de uma brincadeira e você tem que parar a brincadeira, porque agora tem que fazer a aula sei do quê. Como assim? Estou lá brincando, brincando, e eu não posso, né? Tem que acabar, porque agora
Tá, vamos parar de ser mimada. A vida é assim mesmo. A gente tem hora que a gente pode brincar e tem hora que a gente tem que estudar. E você já tem 2 anos e meio e está na hora de aprender isso. E aí, esse nosso cabo já de força na escolaridade dela aos 2 anos e meio começou a parecer um absurdo toda vez que eu justificava por que ela tinha que estar na escola. E então a gente resolveu não colocar, tirá-la da escola. E aí ela teve esses 15 dias nessa escolinha. A gente tira e pensa mais para frente, né? Quando ela estiver mais amadurecida, com 4 anos, talvez com 5, ela volta para a escola. Mas alguma coisa modificou profundamente em nós, assim, mesmo a gente estava tão perto que a gente não percebia, mas ao longo do processo do meu filho, alguma coisa foi modificando muito em mim e no Fábio, e realmente a gente resolveu experimentar não colocá-las na escola, pelo menos até os 7 anos. E, e não explicar nada, não negociar, não ameaçar, não ser violento, é, permitir que as experiências aconteçam pelo corpo, dar todas as contenções necessárias para entender que, que a vida vai além da própria experiência, tem a experiência dos outros, e, enfim, tudo aquilo que a gente já achava que era essencial dar como educação de base, como responsabilidade total nossa, né? Sem compartilhar isso com a escola para nossas filhas. Então, eu tinha uma oportunidade de ouro. Eu ia ver como é que uma criança se alfabetiza, porque eu não ia ensinar eu não ia ensinar elas a lerem e escrever por um motivo bastante claro para mim, porque eu fui estudar alfabetização, já que eu tinha filhas fora da escola. E eu estudei várias linhas, e todas as linhas têm o primeiro movimento, que é falar mal da outra linha e trazer a importância da sua linha. Então, elas são contraditórias, elas competem, elas são bastante escolarizadas, e eu fiquei tão em dúvida em qual linha seguir, que eu falei, bom, vou começar sem linha nenhuma, vou estar atenta ao que elas me pedem, ao que elas me perguntam, à necessidade delas. E, pior das hipóteses, elas não vão saber ler nem escrever até os 7 anos, coloco na escola e aí vai. Então, eu ficava bem de perto ali para ver o que acontecia, qual é o interesse da leitura, por que uma criança tem que aprender a ler e escrever, né? Da onde vem esse impulso, se é que ele vem, ou se é uma coisa completamente imposta por nós. Naquela época também, a internet, não tinha redes sociais, não é o que era hoje, mas já tinha algum tipo de comunicação, talvez o WhatsApp. E a minha filha começou a querer muito, não tinha o recurso de voz, né? E queria mandar muita mensagem para a amiga para saber se elas podiam marcar de encontrar na feirinha. E ela queria escrever. E aquela vontade de escrever para a amiga, para o celular da mãe, da amiga, para ver se encontrava na feirinha, ela começou a perguntar muito sobre as letras, né? Como é que escrevia. E aí, o que eu podia, eu fui fazendo ali uma mistura meio de Waldorf com um caminho suave, sei lá. Fui fazendo o que dava. Ela falou, mãe, você não está entendendo, eu não quero aprender Bá, Bê, Fá, Fê, né? Igreja, e eu não quero aprender essas letras que significam alguma palavra que eu nunca vou escrever. Eu quero escrever, Lara, você vai para a feirinha? É isso que eu quero escrever. Eu não posso te ensinar a escrever isso, você tem que desenvolver uma. Bom, fizemos o que era possível nesse processo e, de repente, ela estava escrevendo. E eu não peguei, eu não entendi como é que ela estava escrevendo. Então, eu tinha uma segunda chance, que era menor. Falei, não, essa eu vou entender, como é que ela escreve, como é que ela aprende a ler e escrever. Já sei que não é de uma maneira direta, porque a gente não tinha feito nada direto, mas eu queria ver como é que o raciocínio se forma. E aí eu estou lá prestando atenção e perdi o bonde também, daqui a pouco estava lendo e escrevendo, e eu não entendi como. Mas eu entendi que crianças aprendem a ler e escrever porque querem se comunicar e porque é uma comunicação
viva entre nós. Comecei a pensar que coisa boa eu poder ir para uma escola e aliviar a escola, porque o maior problema da escola é criar analfabetos funcionais. Então, são pessoas que aprendem a ler e escrever, mas elas não entendem exatamente o texto, e elas muitas vezes também têm uma dificuldade de ler e escrever, e sabendo que alguém vai ler aquilo, né? Tem medo do erro. E aí eu percebi que quando a criança aprende a ler e escrever dessa maneira, que é uma necessidade igual aprender a falar, igual aprender a andar, é muito mais fluido. Então, eu queria levar isso para a escola, que as escolas pudessem relaxar que essas crianças vão ler e escrever, e elas precisariam criar caminhos mais indiretos. Então, é claro que eu fui para o corpo, e fui vendo que, por exemplo, existem dinâmicas corporais que te desenvolvem o raciocínio matemático, que desenvolve a, a coordenação motora fina, o ler e escrever, completamente indireto. Então, essa era a minha paixão, criar uma maneira de poder apresentar para as escolas uma outra condução e tirar os alunos das carteiras. Então, matemática se aprende na quadra, ler e escrever se aprende na areia. E eu tinha ideias maravilhosas em relação a isso. Acontece que eu, sempre muito aberta para as escolas, eu ia para as escolas e quando trazia esse questionamento, né? Para que serve a escola? Por que a gente não tem a escola que a gente precisa ter? Por que as casas, ou é uma continuidade dessa escola que a gente está criticando, ou a casa é um conflito com essa escola que não está nos contemplando? Então, eu fui trazendo essas questões, e o que eu ouvi é: não vamos mexer com isso. Não vamos mexer com isso. A coisa é muito complicada para olhar deste lugar. É assim, vamos ter uns exercícios, vamos ter algumas coisas práticas, pontuadas, que a gente pode intercalar entre uma atividade ou outra para trazer um ganho para a escola. E para mim não fazia sentido nenhum isso. Realmente era ou a gente vai abraçar a transmutação que as escolas precisam viver, ou a gente, porque senão a gente vai continuar mantendo e vai dar sobrevida a uma escola que não tem mais por que existir, né? Então eu fui me afastando da escola porque eu também tinha uma coisa muito importante para fazer, porque aí então a gente já decidiu que as nossas filhas não iriam para a escola. Então, também eu não queria mais ficar dividindo a minha atenção e vamos lá. Deixa eu cuidar dessas meninas, né? Já que elas não vão para a escola. Aí veio a constatação que a nossa casa não está separada do mundo. Então, não é um plano que funciona. A bolha é uma ilusão. A bolha é aquilo que é insustentável, que uma hora vai estourar. Não existe assim, vem para os meus cuidados, vem ouvir o meu pensamento, vem viver a nossa amorosidade, tudo vai dar certo. Não funciona assim. Quando eu vejo, de repente, as minhas filhas sem TV, sem rádio, cantando funk, eu já entendi que não tinha separação. Então, que a gente conseguisse ir para o mundo juntas e não ficar brigando contra o mundo, né? E viver um processo que era muito mais uma problemática social, uma problemática de todos nós, do que um conflito pessoal, um problema meu, que como é que eu vou resolver criar filhas fora da escola. Então, sair desse lugar, que esse é o meu problema,
e que eu tenho que dar conta e que eu preciso entregar alguma coisa com isso e finalizar esse conflito e entrar por esse campo social. O que é que está acontecendo com as nossas crianças, com a nossa escola, com nossos professores, com a nossa sociedade, com a nossa humanidade. Então, eu sinto que a desescolarização, ela nos colocou, ela me colocou particularmente de cabeça no mundo. Me chamou para que realmente pudesse ter um encontro mais significativo com o social. Eu já tive várias entradas e tentativas, experiências muito ricas e muito consistentes e sustentáveis, mas pontuadas em relação à mudança da escola. E isso me deu que tem um espaço para isso. Tem um espaço para a escola ser outro tipo de experiência para todos nós. Mas tem também um medo muito grande de entrar no desconhecido, de entrar nesse espaço vazio, de entrar nesse lugar que a própria escola sempre evitou que existisse. Então, chega aqui, depois dessa longa e breve introdução para falar de 16 anos, chega aqui um momento que eu gostaria de que a gente fizesse algumas perguntas abertas juntos, que essas perguntas elas nos fizessem problematizar e sair da ideia de conflito, de que eu tenho um problema e a gente poder olhar para um problema que se a gente não olhar, as nossas filhas, nossos filhos vão viver. Então, vou trazer o outro lado, né? Faz 16 anos que eu não tenho mais uma experiência como mãe dentro de uma escola, e assim se seguiu. Hoje, as minhas filhas caçulas vai fazer 18, uma o mês que vem, a outra está no 15,5, e passamos por tudo que vocês podem imaginar. Dúvidas, certezas, medos, alegrias, dificuldades. A gente chegou em situações assim, beco sem saída. E aí, quando você tem um beco sem saída, como diz um amigo, a única saída é a caminho da entrada. Então, a gente teve que voltar e caminhar de novo aquele caminho que a gente estava querendo fugir para algum lugar, né? Então, muitas experiências que a gente pode, eventualmente, ir trazendo algumas experiências para cá. Mas, quando hoje eu vejo as escolas vivendo a epidemia da medicalização, então, se medicaliza uma criança para que essa criança possa suportar o ensino, e se medicaliza uma professora para que ela possa suportar crianças que não estão suportando o ensino. Então, uma crise importante de medicalização. Eu tenho filha de amiga que ela diz: eu sou a única que não toma remédio psiquiátrico na minha classe. É bastante grave isso, né? Também tem o lugar desse cancelamento, o lugar dessa plateia que se forma na escola. Então, tem um lugar de edição, cada um tem que se editar ali na escola, igualzinho a gente faz nas redes sociais, né? Você se edita, você se apresenta como você quer se apresentar, e aí você vai passar pelo crivo se você vai fazer parte ou não da turma. E tem uma plateia que fica assistindo
e pondo fogo ali nessa relação de ameaça constante se você vai fazer parte ou não da turma. Então, também acompanho famílias que vivem histórias muito tristes de ter que mudar a filha da escola porque ela virou o alvo do cancelamento da classe. E a plateia sempre ali. O que é a plateia, né? É quem não se envolve diretamente, mas está ali dando apoio para que isso aconteça. É isso mesmo. Ah, tá bom, a gente joga o jogo, a gente também vira as costas para ela. Estamos fazendo isso porque a gente não quer ser você, né? Que bom que não sou eu e é você que está vivendo essa experiência, porque ninguém quer viver. Então, além de tudo, esse processo curricular e este modo relacional, né, de explicação, negociação, de ameaça, de violência, para que as crianças e adolescentes aprendam alguma coisa que raramente aprendem. Então, tem um lugar que a escola é feita para uma normalidade, como diz o Gabor Mate, o normal é um mito, e ninguém se encaixa nessa normalidade. Mas quem fica mais pertinho da normalidade se safa, mas quem se distancia desse mito normal sofre consequências graves, corporais, emocionais, psíquicas. Então, eu pergunto, para que serve a escola? Para que serve a escola? O que a gente quer da escola? Por que a escola ainda existe da maneira que ela existe? Porque para que ela serve? Para que serve uma escola dos modos que existem hoje, nas suas bem variada, escola pública, escola privada, escola Waldorf, escola construtivista, escola militar, né? Todas elas, para que elas servem? E eu já vou responder, mas eu vou abrir para vocês responderem também, porque eu vou fazer uma resposta aberta. Elas servem para elas mesmas. As escolas servem para elas mesmas. Então, você vê a escola querendo que os alunos façam a escola existir. A importância está na escola, nem na relação, nem nos alunos, né? Elas precisam existir para isso, os alunos e os professores têm que estar ali fazendo ela existir. E ela existe com um ideal. Essa nossa escola tem esse ideal militar, essa nossa escola tem esse ideal antroposófico. E essa nossa escola tem o ideal de tirar as crianças da rua. Então, seja lá o ideal que for, é a escola que é importante nessa experiência com as crianças que estão ali. Mas aí eu quero abrir essa pergunta: como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão se sentindo? E para que serve a escola? Ô, Ana, eu acho assim, escutando você falar, eu acho que você teve um papel muito importante, né, nessa história toda, no sentido de você realmente poder, se dedicar e ter tido a coragem também de enfrentar tudo isso, né, assim, que eu acho que teve uma coragem, uma valentia, assim, muito grande, né, muita, impressionante, assim. Mas hoje em dia eu fico pensando que a escola existe também muito porque ela atende muito uma demanda social da vida, do dia a dia dos adultos, sabe? Por exemplo, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, tá? Não moro no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, assim, ainda mais aqui a forma como a gente vive, assim, que não tem muita essa. Primeiro que já não tem muito esse senso de comunidade, né? Que muitas pessoas, no sentido assim de ter muita gente para nos ajudar a criar as crianças, né? Vamos dizer assim, não existe essa comunidade, mas também um tanto de que você precisa trabalhar, entendeu? Os pais, assim, o pai, a mãe precisa trabalhar, as crianças precisam estar em algum lugar, entendeu? Então, assim, infelizmente, essa é uma realidade, que se a gente pensar também nas crianças, eu fico pensando assim, nas famílias de baixa renda, sabe? Essa desigualdade que existe no Brasil,
tem muitas famílias que não conseguem, né, assim, optar por esse caminho, sabe? E eu lembro que há uns 2 anos atrás, quando eu estava no Brasil, não tinha mudado ainda para os Estados Unidos, o Átila, meu marido, foi passar quase 6 meses fora. E daí eu chamei a Kika para morar comigo lá em casa, e ela tinha uma menininha de 2 anos, para ela me ajudar. Eu trabalhava, eu tinha as minhas filhas, e aí uma forma que ela encontrou dela conseguir trabalhar, assim, é tão complexo, né? Se a gente for pensar, tô pensando assim nessas estruturas sociais, né? Porque eu trabalho no Alana e tem todo esse olhar da tecnologia, do brincar, né, da criança. E aí a Kika foi morar lá em casa, ficou 6 meses comigo, mas para ela, e ela, enfim, não, era mãe solteira praticamente, estava adorando a experiência, porque eu morava no Rio de Janeiro na época, então para ela era uma experiência bacana, ela teria que mudar de estado, por isso que eu estou trazendo isso. E é uma das formas que possibilitou dela conseguir trabalhar lá em casa, por exemplo, e olha que a gente tinha um esquema bem flexível, porque eu também tinha criança pequena, então eu acolhia a Valentina, mas foi com a ajuda das telas, sabe? Assim, porque, gente, se a menininha em algum momento não ficasse muito ali nas telas, como é que a Kiki ia conseguir de dar conta de fazer as coisas? Então, assim, eu acho que tem um emaranhado, ai, eu acho tão complexo, sabe? Tô só, assim polemizando um pouco, não Não, sei, você está porque trazendo uma coisa importante. eu acho que tem uma realidade tão dura no Brasil, sabe, da sociedade hoje em dia, acho que precisa mesmo de uma mudança de sistema, porque eu concordo demais, assim, eu não acho que a escola, ela é voltada para atender as necessidades das crianças hoje em dia, sabe? Eu acho que ela atende muito mais uma necessidade de formato de vida que hoje nos encontramos, né? Assim, não sei. Não, é Não sei perfeito. como. Então, você trouxe um ponto importantíssimo, essencial. Para que serve a escola? Para atender a demanda da É, família, uma demanda super compreensiva, né, do pai e da mãe, de todas as rendas, não é só de famílias de baixa é. renda, de todas as rendas. Então, a escola ela precisa existir para que os pais e as mães possam trabalhar e também para trazer um senso de comunidade. Sim, Perfeito. de convivência, sabe? É isso. Tipo, e Perfeito. muitas vezes hoje em dia, se a gente pensar, não sei, gente, é tão complicado, porque assim, hoje em dia, por exemplo, que eu percebi muito, né? Assim, tem muito essa discussão também, por exemplo, até no Senado, né? Hoje em dia, assim, né? Homeschooling, ou, né? Assim, uma educação caseira ou não na escola. E ainda tem esse agravo também hoje, assim, no Brasil, que às vezes a escola, hoje em dia, ela se coloca muito num lugar de proteção social, né? Às vezes para as crianças, sabe? Muito bem. Então, não Então, sei, Ângela. mais uma... Ana, assim, eu tô. Não, é muito bom que você está trazendo. Então, a escola ela existe para atender uma demanda da mãe e do pai que precisa trabalhar, para criar um senso de comunidade e para trazer uma proteção social. É E aí, essa a em muitos casos é assim, né? Onde as escola. crianças, que às Agora vezes as crianças são muito violentadas em casa também. a Então, pergunta: é essa escola que a gente tem? A gente tem uma escola porque atende a demanda do pai e da mãe se o seu filho ou sua filha está na escola sofrendo bullying ou em depressão, ou tendo que tomar remédio psiquiátrico. Uma coisa é eu não poder cuidar da minha filha, do meu filho pessoalmente, porque eu estou trabalhando. Outra coisa é entregar meu filho ou minha filha numa circunstância que cria ansiedade, que cria, às vezes, a necessidade de medicalização, que cria, às vezes, uma relação de uma hiperintelectualidade desligada ao corpo. uhum, Enfim, a gente vai ver depois, né, o que essas escolas, o que as escolas, de uma maneira geral, tá sustentando, né? uhum. As nossas escolas, a nossa escolaridade, ela tem senso de comunidade. A nossa escola é uma proteção social.
Não, não é nada disso. Então, por que que a gente não tem a escola que realmente a gente precisa? Essa é a segunda. Uhum. Por que que a gente não tem as escolas que realmente a gente sonha em ter e que a gente precisa, né? Diga, Melissa. Oi, Ana. Oi, todo mundo. É, eu queria até falar um pouco do que meu filho falou depois de ficar 2 anos fora da escola. Na época da pandemia, eu tirei os meninos da escola porque veio a demanda de aula online, eles não estavam envolvidos com as telas, e aí, naquela época, eu falei, entre fingir que estão estudando e ter paz em casa, eu vou ficar com a paz, né? Tirei da escola, um já estava no 5º ano, o outro estava no 2º, se eu não me engano. E aí, o primeiro ano, eu já te conhecendo, já te ouvindo, já indo um pouco buscar um pouco dessas referências e um pouco aflita também com esse modelo que não me atendia. Combinei com eles, olha, então, inspirada também no que você dizia lá atrás, de criar um combinado, né, do que eles gostavam e do que fazia sentido para mim dentro do processo de desenvolvimento deles, criei ali um horário e falei, não vou dar aula para vocês, vou oferecer conteúdo, acho que vocês têm que estudar isso e isso, horas funcionou, horas não funcionou, e era muito naquela ideia de que sem controle de garantia, não dá para saber o que que vai dar, o que que vai dar. Então, eles ficaram um ano assim, coincidentemente, acho que mais para o final desse ano, o meu filho, assim, sem nenhuma interferência minha, o meu mais velho, começou a se interessar por mágica e pediu para comprar um curso de mágicas, e ele virou um mágico ali. E aí, no segundo ano, eu achei uma escola municipal. No segundo ano ainda de pandemia, matriculei eles na escola e pegava o roteiro da escola, trazia para casa, eles preenchiam e eu devolvia na escola. E eu não os levei para a escola nenhum dia nesse segundo ano também. Eu tenho uma livraria, né? Então, eu tenho um espaço. Eu moro hoje do lado de casa, depois de viver 20 anos no mundo corporativo, mudei completamente minha vida. Também porque eu não queria mais ajudar as empresas a melhorarem o que elas faziam para o mundo sem consciência ambiental e social, e criei ali uma livraria que era livro para infância, para todas as idades, enfim, eles tinham essa possibilidade de ter um jardim do lado de casa, de ter esse espaço de convivência com outras pessoas e tal. E aí coloquei nessa escola municipal, passaram um ano inteiro. No terceiro ano, eu os matriculei numa escola conveniada, municipal do estado, aqui, que é meio mista. E na segunda semana de aula, o meu filho de 10 anos, na época, falou assim, mamãe, essa escola não está interessada em ter crianças inteligentes e criativas. Essa escola está interessada em ter crianças que façam as coisas que os professores querem que elas façam. Eu falei, então, seja inteligente, faça as coisas que os professores querem que você faça, e por fora a gente corre com as outras coisas, né? Mas ali, já percebendo um menino de 10 anos, o quanto era engessado e o quanto ele não poderia experimentar as coisas que ele gostaria de experimentar, né? E aí, no meu caso, né, para que que serve a escola, né? Eu não, eu tenho uma, eles usam isso comigo também. Mãe, você nem acredita na escola. Fala, tá, mas a escola pode ter coisas boas também, né? Que vocês se aproveitem, comem as batatas do prato e o resto deixa, né? Não precisa se beneficiar de tudo isso que não faz sentido para vocês, né? Mas acho que, assim, eu tenho refletido muito, porque o meu mais novo, inclusive, me pede praticamente todos os dias, mãe, me tira da escola, eu não quero ir para a escola, né? O mais velho teve muita dificuldade na volta da escola para a escola e depois conseguiu, com o meu apoio ali, com o apoio da escola também, de entrar no fluxo, porque era um modelo completamente diferente. Eles, na verdade, no terceiro ano, eles foram para uma escola inovadora, que era educação por projeto, que era autoavaliação, que eram salas pequenas, e que era um projeto que veio até de São Paulo e veio para Goiânia. Acho que você conhece lá do pessoal da MAI, que é a Arara Azul, que virou Araruna na areia aqui. Enfim, foi um ano de uma experiência muito bacana, e hoje, assim, eu não tenho condição nenhuma de estar muito perto, né? Eu falo para eles o tanto que eles têm a liberdade e o benefício de talvez ser de um grupo de menos de 1% das crianças do mundo que tem uma mãe, que tem uma livraria, que tem uma série, uma infinidade de coisas para eles se beneficiarem, né? Mas existe essa necessidade, né, de não deixar as crianças
tão ociosas durante o dia inteiro sem nenhum tipo de supervisão, né? A escola que eles estão, de longe, parece com algo que eu acho que seja importante no processo de desenvolvimento. E aí, no paralelo, vou deixando um pouco que eles experimentem as coisas que eles querem experimentar. O Vitório, que é o mais velho, se interessou pelos peixes betas e faz aula de circo, é um menino, assim, super articulado e tal, e ele foi aprender sobre peixe beta em uma semana que ele tinha um peixe, ele sabia mais de peixe beta do que qualquer pessoa que eu conhecia na vida. E aí ele foi até fazer o cruzamento de peixes betas e em um cruzamento deram 500 peixes e ele falou, você é aquarista. E começou a vender peixe beta, né? Então, tá lá, né? Agora, eu acho que é muito complicado a dificuldade que a gente tem de suporte, que é um pouco do que tem uma ligação entrando aqui. Um pouco do que a Laís estava falando, né? Essa dificuldade da gente fazer o acompanhamento. Eu não tenho condição nenhuma de fazer o acompanhamento, de estar perto, faço no mínimo possível, mas as crianças não podem ficar grudadas na gente o tempo inteiro. Hoje eu tenho a possibilidade de ter a livraria e eles estarem por perto, mas eles também não querem isso o tempo inteiro, né? Então, tenho falado muito, o Vitório, que é o meu mais velho, está no 8º ano, e eu falo, Deus o livre desses meninos terem que viver essa pressão do que é um terceiro ano, do que é um pré-vestibular, eu não quero isso para eles, né? Eu não quero porque eu sei o quanto isso afeta de uma maneira muito negativa. Eu tenho feito várias entrevistas com pessoas muito jovens, e é isso que você está falando, todo mundo toma remédio. Hoje, nas minhas entrevistas, eu falo assim, eu quero saber, você toma algum remédio? Porque eu preciso saber como lidar com as pessoas. Mas é uma sociedade totalmente medicalizada, né? E de Uhum. uma dificuldade da gente, enquanto grupo, conseguir oferecer um tempo menos tensionado, com maior liberdade, para que essas experiências aconteçam. Eu não tenho nenhuma perspectiva do que esses meninos sejam, Deixa eu te trazer, mas, ao então. mesmo tempo, é muito Sim, difícil. sim. Você trouxe pontos bastante importantes também, né? É, é assim, é óbvio que eu não estou fazendo um encontro como esse para convencer ninguém de tirar filho da escola. Muito pelo contrário, quando alguém vem e me fala, me ajuda a tirar meu filho da escola, eu falo, para que você vai tirar seu filho da escola, né? Então, é claro que eu não estou aqui fazendo nenhuma bandeira de nada. E eu estou trazendo a importância de um ambiente para que as crianças possam se desenvolver com tudo isso que vocês estão falando, né? Com senso de comunidade, com a proteção social, com um suporte. Mas aqui, Melissa, você já me conhece, não é de hoje, você sabe que é com o maior respeito e carinho que eu dou, às vezes, um pé no peito. Então, aqui vai um. A gente tem as escolas que a gente tem, porque nós, mães e pais, adultos, somos totalmente inconsistentes e a gente é muito contraditório. Porque a gente pega e fala assim: não, não vai para a escola de jeito nenhum, porque na escola tem um conteúdo que não faz sentido nenhum. Dou trazer para casa e eu vou oferecer o conteúdo, que eu acho que é bom. Quer dizer, eu estou oferecendo conteúdo, né? É, as crianças precisam de liberdade. Não, mas criança ociosa, Deus me livre. Criança ociosa, né? O que vai acontecer com essa criança? Então, a gente tem uma questão bastante grave por causa da nossa formação, por causa da nossa escolaridade e por causa da cultura, da sociedade, da civilização que a gente ainda sustenta. A gente acredita que conteúdo é melhor do que espaço vazio. A gente acredita nisso. A gente acha que ociosidade é, como dizia minha mãe, oficina do diabo, né? Porque se você está ocioso, você vai aprontar alguma coisa. Em algum lugar já está bastante inserido dentro da gente que a gente nem quer que os filhos nem querem ficar com a gente e a gente também não quer ficar com eles, porque afinal de contas, pô, eles são muito mais legais com outros adultos do que com mãe e pai, porque mãe e pai eles xingam, eles fazem coisas que com outros eles não fazem. Então, acontece que nós temos um engodo enorme na relação de mãe, pai e crianças.
Se a gente começar aqui perguntando como é que é as nossas relações com a nossa mãe e com o nosso pai, a gente já vai entender a problemática da história. Ou nossa mãe e nosso pai com os pais deles, a gente vai ver que tem uma herança e uma linhagem de mau encontro e de desencontro e de desconexão e separação entre mãe, pai e filhos e filhas. E essa é uma lacuna, essa é uma dor e essa é uma desconexão que vem se Repetindo. fortalecendo há muito tempo, há muitas gerações. Quem quiser lá ler, tem ou diretamente no livro do Platão, ou então nesse livro O que aconteceu com as mães, e vai ali vai encontrar que foi nesse que está? Isso aí, eu acho que foi, né? Ou se é no outro, o Eterno, o Retorno à Plenitude, da mesma editora. Mas o que está ali? Platão tem uma ideia genial. Ele pega e fala assim: para a gente poder ter uma civilização organizada, a gente tem que separar bebês das suas mães. Porque se a gente faz essa separação, esses bebês vão ter um vácuo, uma ausência que vai ser preenchida por um governador. E nenhuma criança vai conseguir aceitar uma governança de um estranho se tiver mãe presente. Então, isso é um projeto, está lá no livro 6 da República de Platão, trazendo, né, os dizeres ali de Sócrates. A nossa civilização, ela tem essa base, a base da separação. Separa ser humano da natureza, separa a mente de corpo, separa criança de mãe e pai. Então, a gente tem muito introjetado dentro de nós que não dá certo mãe, pai e filho juntos. Não dá certo. Essa é uma relação tóxica. Mãe é tóxica. Quantas vezes a gente ouviu isso? Mãe é tóxica. E é mesmo, se ela estiver separada. A mãe, nessa separação com a criança, ela vira mesmo. A gente tem, quando a gente pode fazer essa afirmação que mãe é tóxica, e quantas mães tóxicas nós já tivemos, e quantas relações tóxicas com nossas mães e nossas avós e bisavós e por aí vai, né? Se a gente chegou a ter uma cultura dessa maneira, é porque tem alguma coisa de base muito equivocada. E essa coisa totalmente equivocada está sendo deixada para trás como se isso não desse mais tempo de resgatar. E aí o que acontece é que a gente então precisa de uma governança de fora, alguém distante, alguém desconhecido para poder assumir. E isso são os nossos, né, a nossa nata política, ou os donos de empresas, ou os diretores de escola e os professores, etc. E tal. Agora, por que não está tudo perdido? Porque ainda tem ser humano. Então, enquanto tem ser humano, temos que dar um jeito nisso. Então, a gente consegue ainda ver relações verdadeiras, afetuosas, afetivas, amorosas entre seres humanos em lugares mais inusitados, inclusive na escola. A gente consegue, ainda tem essa possibilidade de um humano encontrar outro humano, seja da mesma idade, seja de idade diferente, seja de professor com aluno, isso ainda está. Por isso que eu pergunto, por que nós não temos a escola que a gente sabe que precisa ter? Precisa ter para atender a demanda da mãe e do pai, precisa ter para ter senso de comunidade, precisa ter para ter proteção social, precisa ter para ficar fora da tela, e as escolas têm tela, que precisa ter espaço para as crianças ficarem ansiosas, que precisa ter suporte emocional e cognitivo em todas as instâncias. Então, por que a gente não tem essas escolas? Por que a gente não tem essas escolas? Diga, Paula. Olá.
Eu conheci você no Gaia ano passado. E era uma incógnita para mim essa história de desescolarização. Ainda é uma super incógnita. Minhas filhas estão na escola, amam a escola. Acho que a gente conseguiu escolher uma escola que tem muitos mais lados bons do que lados ruins. Então, eu também sou muito feliz com a escola e com a comunidade, mas tem características bem particulares. Eu quis e pude optar por estar metade do meu tempo com elas, então eu não acredito em escola das 7 às 7, então elas têm um recorte do tempo com a escola. A gente tem uma rede de apoio bem boa aqui em casa de família, né, para conseguir, e eu acho que a escola tem muitos papéis interessantes de conhecer outras pessoas, de aprender com outras pessoas. Não acho que a escola seja propriamente uma comunidade, porque eu acredito que a gente perdeu o conceito de comunidade como humanidade, então eu tento fazer isso em outro lugar, numa praça de compostagem que a gente frequenta, que já é mescla compostagem, espaço público e formação de comunidade com pessoas que você nunca viu e que estão ali por um outro objetivo comum que não seja só escola. E aí, o que eu acho que mais me chama a atenção, acho que a gente não tem uma escola como a gente quer, porque as pessoas querem coisas muito diferentes. Tem pessoas que querem realmente que a criança vá lá para fazer o currículo 10 vezes seguidas e passar no vestibular no 9º ano, não é nem no 3º, é no 9º já tem que estar aprovado. E na ociosidade, Deus que me livre, ela precisa estar ocupada o tempo inteiro. E já ouvi, inclusive, de mãe que imagina, como assim ela pode ir no banheiro a hora que ela quiser? Ela tem que pedir autorização. Então, eu acho que a gente não tem uma escola do jeito que a gente quer, porque cada um quer uma escola. Mas o que eu gostaria de entender, que eu acho, a parte que acho que me chama bastante atenção, é como era esse dia a dia. Com o seu mais velho, tudo bem, ele tinha passado, então ele já tinha matemática, português, tinha tido tudo. As meninas, como era esse dia a dia? Como você se preocupou com o currículo? Não era esse o foco é outra coisa. Às vezes a minha dúvida é entender isso. Como era o dia, sabe? Eu tenho bastante tempo com as meninas, mas existe uma educação, de alguma forma, garantida pela escola que eu tento acompanhar para coisas que eu não concordo, que eu acho que faltem, a gente dá por fora. Mas aí eu queria entender esse dia a dia. Sim, vou te falar disso, mas antes só trazer esse ponto bem importante que você trouxe, né? Então, você está vivendo uma experiência onde as suas filhas amam a escola, você também está bem feliz com a escola, ela é meio período, e aí em casa você ainda tem rede de apoio, e, e aprender, né? As crianças aprenderem com outras pessoas, é bastante importante isso, mas tem essa percepção de que a gente perdeu a noção de comunidade, e a gente não se preocupar com isso é, é preocupante. É preocupante a gente não ter uma preocupação de que, porque o ser humano é um ser comunitário por natureza. Nenhum ser humano vai sobreviver sozinho aí no mundão. E, e a gente ter perdido a noção de comunidade, isso não ser um assunto de escolas tão legais, é grave. As pessoas querem coisas diferentes e a gente poderia perguntar da onde vem o querer diferente. Vão vir de crenças, vão vir de padrões, vão vir de lugares bastante justificativo, né? Alguém vai justificar, vai falar, não, eu, eu quero... até ontem estava conversando, rindo ali com a minha filha e o meu pai, porque o meu pai ele ia ser expulso da escola e a mãe dele foi lá muito brava, né, uma portuguesa, falando como vai expulsar meu filho da escola, né? De jeito nenhum, eu não vou aguentar esse moleque em casa, né? Pelo amor de Deus. Aí o professor falou assim: seu filho pode continuar na escola se a senhora me der permissão de bater nele. Claro, tá mais do que dada. E levou um pé no ouvido, que virou um santo, meu pai. E então, e quando aí a minha filha perguntou por que você era tão bagunceiro? Ele falou, porque eu era o melhor aluno da classe.
Então me vi no direito de fazer de fazer o que eu quisesse, né? E atrapalhava todo mundo de aprender. Então tá, você colocou uma circunstância que a gente chamaria de privilégio, né? Um privilégio. Acontece que a palavra privilégio é uma das palavras mais equivocadas que existe. Porque se a gente olha na natureza, a gente não vai encontrar na natureza nada que seja um privilégio se for de poucos. Se fosse para usar a palavra privilégio, né, o privilégio de quer dizer um ganho, né, uma capacidade de. Privilégio é sempre uma coisa de muitos. Olha para a natureza. É o privilégio de estar vivo, é o privilégio de se relacionar, é o privilégio é a coisa que precisa, para ser privilégio, é a coisa que precisa ser generalizada. Este é o privilégio da vida. Aquilo que a gente chama de privilégio hoje, uma pessoa se sente privilegiada porque, de repente, ela tem uma condição financeira bastante abundante. Essa pessoa não é privilegiada em nada. Mesmo porque, se você olhar bem fundo, essa pessoa está com tantos problemas e tantas questões como todo mundo. Essa pessoa tem que ser responsável. Então, quem tem acesso, quem tem possibilidades, possibilidade financeira, possibilidade intelectual, possibilidade perceptiva, precisa assumir a responsabilidade e não achar que privilégio é uma coisa de poucos e aí viver a culpa do privilégio e aí também lidar com isso e trazer alguma compensação. Não existe. Privilégio é uma palavra que tem que ser completamente reinventada. Privilégio é estar vivo. Ponto final. O resto é responsabilidade. Então, se eu tenho a percepção de que a escola ela não é boa para o social, mesmo que exista poucas escolas pequenas, ao custo que é, com a condição que tem, e mesmo assim não pensando em comunidade, eu tenho a responsabilidade de olhar para esse campo social. Porque eu tô é sobre isso esse nosso encontro, é sobre a responsabilidade que eu assumo por ter tido uma experiência fora da escola. Isso não me deu privilégio nenhum. Nenhum. Isso me trouxe responsabilidade. Então, quando a gente gosta da escola que tá interagindo, a gente ganha uma responsabilidade. Por que todas as escolas não são assim? O que é que está acontecendo? E essa escola que eu gosto, por que que ela perdeu a noção de comunidade? Ou por que eu preciso correr por fora e acreditar que correr por fora é para privilegiados? Primeiro que não é, porque, de novo, privilégio é uma palavra que deveria ser usada quando é de todos. Todo mundo tem acesso àquilo, isso é o privilégio. Então, quando eu preciso correr por fora, eu preciso ganhar uma responsabilidade. O que é que eu vou fazer com essa minha experiência agora? O que é que eu vou fazer com essa experiência? Porque eu não estou no mundo para viver uma competição, para viver uma comparação, para ganhar sobre o outro, para ser mais importante do que o outro, para ser mais reconhecida, Não. Estou no mundo para manifestar minha própria existência, e o outro está no mundo para manifestar a própria existência. Então, não existe competição, não existe comparação. Então, nenhuma criança deveria ser avaliada. Então, a gente pode estar muito feliz dentro da escola quando a gente é avaliada e a gente recebe um feedback bom. E as crianças que estão numa escola feliz, mas elas são avaliadas, e nessa avaliação, outro caso que eu tenho de uma família que deveria ter bastante responsabilidade, porque é uma família bastante abastada, o filho está numa escola dessas muito seletivas de São Paulo, acontece que eles recebem o chamado para conversar na escola e o menino precisa tomar remédio. Por que vai tomar remédio? Porque ele não consegue acompanhar a aula. Tá, mas vocês me chamaram aqui
anteriormente para dizer que ele fez a melhor redação de todas as classes da idade dele. Sim, ele é bastante criativo, mas isso não serve só ser criativo. O que ele precisa também é acompanhar a escola. E aí ela me procura na dúvida: dou remédio ou mudo de escola? Então, uma criança que tem um acesso é avaliada, ela é desqualificada na avaliação e arruinou a vida dela. Então, é assim, a gente precisa, tudo aquilo que acontece de bom na nossa vida, o que a gente tem acesso, que a gente tem condições, a gente precisa assumir a responsabilidade daquilo. Porque ninguém se salva sozinho. Porque ninguém fica bem e relaxado porque a sua vida está, de alguma maneira, caminhando. É responsabilidade porque a gente está todo mundo intrincado uns nos outros. Então, quando as pessoas querem coisas diferentes, a gente precisa começar a celebrar que as diferenças existem. Porque tem outro problema gravíssimo que a gente precisa olhar para as escolas. A escola quer igualdade. E igualdade é que todo mundo saiba a mesma coisa, pense da mesma maneira. Represente aquela escola à altura que aquela escola quer ser representada. Como esse aluno. Bom, eu tinha contato com muitas crianças dando aula em curso livre, e era muito claro, a criança que vinha de escola estadual, a criança que vinha daquela escola X, daquela outra escola Y, elas eram representantes daquela escola, e não que elas iam de uniforme. Elas já estavam uniformizadas internamente. Então, esses detalhes extremamente importantes que a gente precisa libertar as escolas para que a escola seja um privilégio. Para que a escola seja um privilégio. Privilégio estar na escola, e é um privilégio de todo mundo. Então, Paula, eu acho que você traz pontos extremamente importantes. Eu não quero te trazer a perturbação, né? Ainda mais você que está feliz na escola, mas você entrou nessa vivência. A gente, alguma coisa aí tem para mexer. E eu quero te chamar para essa responsabilidade. É uma responsabilidade ter acessos e ter experiências positivas. E aí eu vou trazer para o próximo encontro, para não me alargar muito aqui, mergulhar mais no que você está trazendo nessa sua pergunta do dia a dia, mas eu já vou trazer aqui alguns pontos. Eu optei por não escolarizar, então eu optei por não dar conteúdo. A minha prática pessoal, convivendo com essas crianças, com esta desescolarização que estava acontecendo em mim, não nelas, a escola estava saindo de dentro de mim, o erro tem tanto valor quanto o acerto, o vazio tem tanto valor quanto o conteúdo. Então, eu fui libertando os meus olhos, meus ouvidos, a minha sensação, a minha experiência, para poder ouvir o erro como uma experiência tão rica quanto o acerto, para poder observar o vazio, o ócio, o espaço, com tanta presença quanto os momentos de conteúdos. E esses conteúdos, eles não eram escolarizados, né? Eles eram conteúdos de experiências. E cada criança tem uma experiência, apesar de duas filhas, mesmo pai e mãe, muito próximas uma da outra, desescolarizadas, elas sempre apresentaram uma manifestação emocional, psíquica, cognitiva, física, corporal muito singular. Então, não tinha como colocar as duas num normal, a partir daqui, né? O que elas tinham era um comum de estarem fora da escola, um comum de ter a mesma mãe e o mesmo pai, um comum de vir e morar no meio do mato e por aí vai. Então, eu posso dizer que elas vão aprendendo algumas coisas básicas que elas nunca aprenderam, como, por exemplo, as contas básicas de matemática, elas nunca aprenderam. Não sabe o que é mais, menos, dividir, a não ser que precise. E quando precisa, aprende em 2 minutos, porque tem essa capacidade, né? Mas, apesar de nunca ter aprendido
o que é dividir, sabe direitinho cortar um bolo e compartilhar, né, com todo mundo aqueles pedaços de bolo. Está dividindo, né? Para finalizar, assim, hoje, lembrei agora, deixa eu ver se eu vou lembrar. Uma vez elas estavam justo falando disso, né? Essa coisa de dividir, multiplicar, somar, subtrair. O que é isso, né? O que é isso? E aí tá, vai ali dar uma resposta daquele momento sem aproveitar. Isso é uma coisa importante no nosso cotidiano. Eu evitava aproveitar o interesse para embutir alguma coisa. Deixa eu aproveitar, né, isso para já ensinar alguma coisa. Então, uma hora falava, então uma hora saiu disso. Eu acho que eu entendi. Dividir tem para todo mundo. Subtrair é dar alguma coisa para alguém. Somar é receber alguma coisa com alguém. E multiplicar, multiplicar é fazer milagre. Multiplicar é fazer milagre, né? Aí pronto, elas entenderam as contas básicas, né? Mas nunca sentaram para fazer uma. Então, é assim: estamos aqui, finalizando esse primeiro encontro, sabendo que isso não tem nenhum ativismo e nenhum convencimento para que a gente tenha filhos fora da escola, porque eu não acho que esse é o caminho. Porque não me interessa salvar minha própria pele ou cada um salvar sua própria pele. Me interessa o senso comunitário. E esse lugar, essa noção de comunidade, que é extremamente importante que a gente volte a ter, vai passar provavelmente por uma escola. E a escola é um lugar das diferenças, a escola não é um lugar da igualdade. E essas diferenças, quando a gente conseguir perceber que tem um campo onde a gente pode olhar para a diferença sem que ela nos ameace, sem que o outro pensar diferente de mim me ameaça, como se me desqualificasse, é o nosso ponto essencial que a gente vai abrir no próximo encontro, aonde as diferenças compõem, as diferenças enriquecem, as diferenças traz novos ângulos, traz problematização e traz um enriquecer da experiência. E a igualdade empobrece, faz com que as coisas entrem na turma, eu e eles. Quem pensa igual a mim vem do meu lado, quem não pensa igual a mim vai para o outro lado. Por isso que eu sempre arrisco, nos encontros, abrir e falar, gente, tragam a sua percepção. Porque eu não me sinto absolutamente nem um pouco ameaçada pelas diferenças, pelo contrário. Que bom que alguém trouxe essa visão, que agora eu vou ter que problematizar. E isso é criatividade. O meu corpo enche de criatividade e fala, nossa, vou ter que problematizar isso. Vamos ser criativos, então, né? Então, agradeço muito a presença aqui física, porque eu sinto vocês aqui fisicamente, a presença das pessoas que vão receber os links e assistir, e dizer que nesse intervalo entre agora e a próxima segunda-feira, quem precisa de alguma interlocução, quem precisa trazer, compartilhar coisas para a gente trazer para os próximos encontros, olhar para isso, fiquem bem à vontade de fazer, porque é um processo para todos nós, né? Então, uma boa noite para todo mundo e a gente se vê segunda que vem. Até muito breve. Um beijo. Grata, minha gente.